Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 25º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. E hoje o nosso programa está imperdível. Teremos duas mulheres que constroem histórias, a Ana Paula Carvalho, que vai estar falando sobre empreendedorismo, sobre beleza, sobre visagismo, e a psicóloga Carmeli Pierce, que vai estar falando sobre as histórias das grandes mulheres na sua vida. Mãe, tia e outras tantas que passam por aí. Então não saiam daí que a gente volta já já. E agora, retornando, vamos iniciar o nosso primeiro bloco com uma mulher incrível, uma paulista, cearense de coração, que está aqui para passar para você, mulher, como é ser empreendedora, mãe, esposa, amiga, mulher de fé, mulher que reinventa todos os dias a sua história. Ana Paula Carvalho, vem aqui, Ana Paula! Seja Coisa boa, bem-vinda! Até que enfim deu certo, não não é? foi? Que coisa boa! Ana Paula, é um prazer te receber. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher que construiu uma história e continua escrevendo a sua história. Uma carreira de sucesso em todas as áreas, como mãe, esposa, amiga, empreendedora, gestora, né? Muitos Cristã, amiga, uma pessoa que inspira muitas outras mulheres. Ana Paula, conta um pouquinho da sua história, como foi que você chegou aqui na Terra do Sol, há quanto tempo você está aqui no Ceará, né? E por que que você escolheu essa área, ou a área te escolheu, né? é. A área do embelezamento, da saúde estética, física e mental também, porque você sabe que você estando bem fisicamente, a nossa mente também fica, ó, em dias, né? Você cuida muito do psicológico, das Não é? emoções das pessoas que te procuram. Então conta para nós aqui, para as mulheres que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, um pouco da sua história. Bom, eu cheguei no Ceará, nessa terra maravilhosa, com 19 anos. Uma recém-casada, vindo de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, né? Essa cidade existe. Muita gente brinca com isso, será que existe, né? Mas existe. E lá atrás, eu muito pequenininha, já era encantada com as bonecas, mas não brincava de casinha, eu brincava de cabeleireira. Né, meu avô italiano, natural, né, da Itália, da ilha de Sardenha, era um profissional também, cabeleireiro. Hum, Então, assim, meio que veio no meu instinto, né, no meu DNA. E quando eu muito cheguei bom. em Fortaleza, casada, eu estava atrás de algo para fazer, eu fui procurar várias coisas, mas realmente eu fui atrás daquilo que o meu coração brilhava, que era a beleza. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito dessa área, e eu fui parar lá no Senac com 19 anos de idade. E aos 21 eu comecei a minha carreira independente, bem empreendedora mesmo, sem nunca ter trabalhado com ninguém, eu abri o meu salão com 21 anos de idade. Foi um grande desafio, viu? Que bacana. Você casou aqui em Fortaleza ou em São Paulo? Não, eu casei lá, Casou em com São Paulo e 3 veio para cá. meses de casada eu vim para Fortaleza. Olha aí, então você é cearense de coração como Sim, eu, sim. né? Tenho 2 cearenses, Eu né, desse também tenho amor. 2. Muito Tenho bom. o Lucas e a Jéssica. Então conta aqui, qual é a sua área, né, como foi que você construiu tudo, né, porque é uma história que tem, muitos desafios, né, nada surgiu assim, dormiu e acordou ali Não, tudo não perfeito mesmo. e lindo, né. E na estrutura que você tem hoje, né, no seu nome, no nome do Salão do AP Conceitos, empreender no ramo de beleza, é comum, mas poucas ficam, né, se sustentam, né, nesse ramo, né. Muitas empresas que começam no ramo de beleza, muitas vezes não tem uma continuidade, passa 5, 10 anos e a empresa deixa de existir. E a sua está há quantos anos?
37 anos. 37 anos empreendendo, né? Isso. Então, assim, tudo começou na minha casa, né, na época eu comecei na minha casa, na medida que eu ia fazendo os cursos, eu ia praticando em casa. Quando foi em 1990, nós resolvemos, eu e meu esposo, que ele me apoiava sempre, nós resolvemos alugar um ponto comercial ali na Washington Soares, sempre foi naquela área ali, perto do Via Sul, por ali no sul da cidade, e nós começamos com o salão de cabeleireiro, que era Ana Paula Carvalho Cabeleireiro, né. Depois virou Ana Paula Design Hair, e hoje é o AP Conceito. Lá atrás, quando eu comecei, era só eu e uma amiga, que também fez o curso no Senac, e a gente resolveu empreender, e nós começamos. E hoje, com 36 anos após isso, vai fazer 37 agora no próximo mês, nós estamos com 38 colaboradores, dentro de Olha uma só. empresa que ama, personaliza e alegra cada cliente no seu estilo de ser. E qual é o maior desafio que você enfrentou na sua carreira, na sua jornada? Porque você sempre, teve pessoas ao seu lado, seu marido, seus filhos, amigos, colaboradores, mas tudo é a partir das suas mãos, né, a Sim. partir da sua criatividade. Quais foram os maiores desafios? O maior desafio, assim, no começo da carreira, foi me tornar uma empreendedora, né, fazer plano de negócio, trabalhar na burocracia. Porque todo artista, assim como eu focava muito no na mágica, né, na magia da beleza, na transformação. Mas chegou num período que eu precisava realmente passar para o foco do empreendedorismo, dos projetos, de formar realmente uma empresa. E esse desafio foi muito difícil para mim, porque eu não acreditava em mim, né, então, assim, eu acredito que muitas mulheres passam por isso, muitos profissionais, né. Eu não acreditava no meu potencial, eu tinha muito medo, ansiedade, né, ao Uhum. extremo. Essa ansiedade gerou muitas dores emocionais, vieram os filhos também que foi uma dificuldade bem grande para mim, porque eu tive que conciliar o cuidado deles, a educação deles e todo esse trabalho. Mas eu fui buscar ajuda. Sempre a gente precisa buscar ajuda, né, não dava para focar só em mim. Daí eu tive várias ajudas do Sebrae, fiz Empretec, participei de concursos Mulher Empreendedora, nesses processos eu também conheci empresas de cosméticos, fui trabalhar, abri os leques, onde eu fui no ano de 2000, eu fui minha primeira viagem internacional, e esse desafio para mim, né, foi assim um sonho. E ele abriu uma porta muito grande desse aprendizado que é o ramo da beleza. Empreender, né, no Brasil não é fácil. Naquela época, eu nem sabia o que era empreender. Hoje é o grande desafio da gente permanecer no É. mercado, Não é né, só que a é bem técnica, difícil, né, não é só a técnica, essa permanência que tem um nível de exigência alto, muito alta. A né, beleza tanto do que hoje você entrega quanto do sonho do outro, né, porque muitas exatamente, vezes você entrega o que o outro te pede, mas esse sonho ele vai se modificando também, né. Você muda trabalha muito com a demais, subjetividade. muda demais, é concorrência, né, mas assim, uma das coisas que eu sempre foquei foi no amor. Cuidar de pessoas, amar pessoas, é o ponto-chave para você transformar vidas. E é isso que eu experimento na minha cadeira, né? Aquele acolhimento, ouvir, ter um ouvido atento para aquele cliente. Não é só técnica, Não. né? E o visagismo ele entra muito nessa área, né? O E o que te visag... levou para o visagismo? Porque, assim, você começou como Ana Paula cabeleireira, Isso, e foi evoluindo, foi evoluindo. Foi a necessidade do mercado ou foi a sua criatividade? Porque, assim, a arte está em você, isso. nas suas mãos, né, nas suas emoções. O que te levou para essas mudanças? Primeiro passo, assim, claro, eu não posso deixar o mercado, ele te empurra para algo, mas não, na época não foi o mercado. Foi literalmente o meu posicionamento como mulher dentro desse mercado.
Porque eu não queria mais ser só a cabeleireira, eu queria algo mais. Eu sempre fui muito, assim, ambiciosa, né, no bom sentido Hum. de ir atrás de conhecimentos. E o visagismo, quando ele entrou na parte técnica, foi em 2007. E eu descobri, assim, um mundo onde você cria imagens, né, porque o visagista é aquele construtor da imagem externa. A gente busca técnicas para uma imagem focada, direcionada para o que você quer mostrar com o corte de cabelo, com as cores do cabelo, com as roupas, com o estilo. E hoje eu estou no meu segundo MBA em visagismo, Olha que porque não maravilha. basta só um, né. Não, eu Não, fiz um em dois mil e vinte e eu já um. fiz 9. Olha aí, eu fiz um em 2021 e agora eu estou fazendo cursando meu segundo MBA. Tem a metafísica, tem a física quântica, tem a psicologia Sim, comportamental. muitos estudos aí falando sobre o comportamento humano por meio do Isso, visagismo, por das meio da cores, né, beleza, da né. beleza, né, do que você leva para o outro e o quanto você transforma, né. Demais. E assim, a cliente quando senta ali na cadeira, ela vem buscar algo, né, então assim, é É. uma mistura da é a psicóloga capilar, É, eu brinco ela assim. não quer cortar o cabelo, Não, ela quer transformação. E aí exatamente. você precisa entender a alma dessa pessoa, entender o momento da pessoa, Isso. porque muitas vezes ela quer, mas o momento dela você pode fazer o que for, que talvez não vai Não. conseguir chegar, né, no ápice da entrega. E tem aquela escutativa, né, nós temos que Sim, trabalhar muito a escutativa, porque não é como a gente vem falando aqui, né, não é a técnica. não, A técnica ela é aprendida, mas o que torna um é. profissional diferente do outro, literalmente, é esse amor, é a individualidade, você tratar a pessoa como um ser único. Quando ela vai buscar ali aquele cabelo, o corte, o penteado, a cor, ela vem buscar um resgate do seu interior. É, e muitas vezes E história sabe que ela que nem sabe que está escrevendo, não, né, com essa mudança, é né. incrível e tem uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, assim, o cliente quando ele chega lá, ele vem assim: "Ah, o que que você acha que fica bom no meu cabelo?" Porque eles acham que o visagista é a varinha de condão, a mágica, Aham. né. Daí eu devolvo para ela: "Mas o que que você quer comunicar com a sua imagem? Quem é você por trás dessa imagem?" Então nós apresentamos uma outra forma, um outro acolhimento. É o de dentro para fora. Quando ele entende, tem esse olhar para dentro, a autoanálise, aí sim, você consegue ser assertivo nos trabalhos da beleza, Sim. né, e daí E tem como ele aquele está se vendo abraço. naquele espelho quando ele chega, e como é que ele quer estar na hora de sair, né, isso Exatamente. faz toda a E diferença. o que ele quer Essa comunicar, sim, né. essa escutativa, né, é o que nós na psicologia chamamos de congruência, você está congruente com o outro para que Isso. você possa, né, escutar verdadeiramente o que é que o outro está falando, não é só falar, Não. não é só escutar, né, E ele mas vem com uma dor, traumas, né, então assim, o profissional ele precisa estar muito atento a isso, porque não é sobre dinheiro, é sobre sim, amar pessoas. sim. E o cabelo, né, o cabelo é identidade. As Isso. pessoas gostam de cabelo, né, então É assim, a roupa, esse né. cabelo é, exatamente, você pode estar com uma roupa simples, mas se o seu cabelo tá ok, você está bem, Isso. não é? É. E eu digo sempre: "Olha, quer saber quando eu estou mal-humorada, eu estou de cabelo preso, esse cabelo não tá bem, estou mal-humorada". Quando você tá feliz, o cabelo tá solto, você tá com o cabelo bonito, você quer deixar o Ai, cabelo você se ama. bonito. É, então assim, o cabelo também é a sua identidade e ele comunica, né, o que é que Comunica. você quer comunicar, que é a pergunta que você faz. Isso é lindo, Paula, assim, eu percebo que quem trabalha com a beleza, independente de ser o cabelo, mas, o cuidado com essa questão estética, com as unhas, com o que você está vestindo, né, essas pessoas elas comunicam para o mundo, porque você pode, por meio do que você está apresentando, mudar histórias, mudar a vida, mudar o Isso, dia das pessoas. é verdade. A gente transforma vidas, Sim, quantas pessoas não chegam lá no seu salão destruídas né, e sai e assim, saem os antes e feliz. depois é Sim, fantástico, gente, é inacreditável. Literalmente é uma profissão que traz vida e mágica, né, para a pessoa e trabalha autoestima, trabalha aceitação também.
né, nós trabalhamos também esse processo de aceitação, de autoimagem. É. E Paula, como você fez para você conciliar morando em uma capital distante da família, você e seu esposo, 2 filhos pequenos, uma menina e um menino, empreendendo, se desafiando. Como é que você fez para conciliar maternidade, trabalho, relacionamento, família? Conta um pouco desse desafio aí que muitas mulheres com certeza querem escutar. Ah, sim, naquela época, né, foi que tudo começou em 1991 e depois 94, né, o nascimento dos meus filhos foram 4 anos. Assim, como eu era dona do meu próprio negócio, eu levava eles, então meio período era comigo, meio período era na creche, e eu, graças a Deus, sempre tive uma rede de apoio, né, de pessoas que trabalhavam comigo para ajudar, mesmo com a família a 3.000 quilômetros daqui. Uhum. Mas eu sou aquela pessoa que não tem tempo ruim, né, então assim, eu costumo dizer assim, eu dou nó em pingo d'água. E mas conciliar os meninos, né, não é à toa que eu criei tão bem criado, que sabe qual é o segredo? Eles estão trabalhando comigo hoje. A minha filha na administração e o meu filho cortando cabelo. A influência foi tão positiva que não precisou, eu achava que nunca eles iam trabalhar comigo, Você hoje nem estão. imaginava que estava escrevendo a história deles Não enquanto imaginava profissional. nem hipótese alguma. E eles estão lá, né, trabalhando comigo, então é muito gratificante. E o salão, né, lá no AP Conceito, eles não são meus filhos, assim, a gente tem uma liberdade, assim, eu trabalho, eu não consigo vê-los como meu filho e eles me veem Eles como têm a mãe. própria identidade deles É, enquanto é uma coisa profissionais. muito legal. Então, assim, eu costumo dizer que não tem muito segredo. Eu acho que a gente precisa focar no momento presente, Sim. sabe? Muitas mães se perdem com, às vezes, idealizando algo para os filhos, ou o medo também. O medo impede da gente, né? Então, assim, o meu segredinho, meu conselho para vocês é viva o momento, ame seus filhos, deixam eles com essa liberdade, claro, né? A gente tem limites, tem as funções com os filhos, mas assim, se mantenha presente, né, dentro dos seus filhos. Foi isso que eu fiz. Então, assim, eu não tinha muitas regras naquela época. Hoje, quando eu vejo educação, eu falei: "Gente, é hora para tudo", né. Os meus não tinham, porque o salão me demandava muito. Então, quando eu chegava em casa, era assim, 23 horas que eles iam dormir. Então, dormiam tarde, eu estudavam à tarde também, porque a demanda era muito assim. Então, o movimento era muito mais sobre o meu tempo de De qualidade com eles, qualidade, né. Então o amor, a formação isso. cristã, E né. deu certo, viu. Deus ajuda Deu, e dá tudo certo no final, não é se verdade. preocupe. E assim, inspirar outras mulheres, né, você falando de você, da sua história que saiu, né, de uma capital, era capital? Não, Não, lá era interior. interior, Tá, mas saiu de São Paulo, de né, São Paulo, é. um contexto grande, né, que você tem muitas Isso. informações chegando bem rapidamente, e vem aqui há 37 anos atrás, 39 que eu estou trinta e aqui. nove anos, né, e constrói histórias, Isso. né, Muita histórias com família. raízes, agora É, já tem raízes, né, porque tem. provavelmente você formou muitas pessoas que passou no seu Nossa, salão e que ainda certeza. estão lá no seu salão, né, no AP Muitas pessoas Conceito, né. lá, alguns já aí formados, com o seu salão, né, tem pessoas até morando fora do Brasil também que já passaram por lá, né, Muito na bem. Europa. Então, assim, é muito gratificante você ser uma ponte, né, ser uma inspiração para que pessoas cresçam. E eu sempre trabalhei, assim, uma liderança linear. Eu Uhum. nunca quis estar à frente das pessoas, eu sempre quis estar aquela ali que se chega junto, de mão dada, nunca me achei mais nem menos do que eles, sempre ali do lado. Então, assim, à medida que eu vou evoluindo nos meus cursos, nas oportunidades que eu tenho percorrido, o que que eu faço? Sempre passo para os colaboradores ali. Então, assim, a minha forma didática de ser, né, eu me formei também em magistério, né, para dar Uhum. aula, então, assim, eu gosto muito de ensinar, e eu sou uma formadora tanto de opiniões como de profissionais hoje. E Sim, é muito gratificante você ver pessoas sendo transformadas, conseguindo realizar os seus sonhos é. dentro do salão. Mas, cuidar de pessoas
treinar É, pessoas não é não é fácil também. fácil, não. O mundo da beleza é um mundo também da vaidade, né, do Isso, belo, do brilho, né, da muitas vezes até essa questão mais individualista, sim. então provavelmente Competitiva também. competitiva, né, que é um mercado que está aí para todos, você não precisa ter um mundo universitário, ter PhD para você se tornar um profissional da área. Geralmente as pessoas começam muito, artesanalmente mesmo, né, sem ter um empreendimento ainda, fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Então é um ramo que muitas mulheres começam, Começa. poucas permanecem, mas muitas começam. Então acaba sendo uma área muito competitiva, que gera inveja, que gera conflitos, né, que gera muitos desafios. E Muitos. trabalhar, né, num ambiente com 38 colaboradores não é fácil, Não. fora os clientes, imagina, se cada colaborador estiver, tem 76 ali, né. Se cada colaborador estiver atendendo uma pessoa, tem não é fácil. Como é que você lida nessa dinâmica com essas pessoas, tanto clientes internos como os clientes externos? Lidar com isso a gente precisa de recursos, né. Com Sim. certeza que eu sozinha não faço isso. Mas assim, tudo começa do início. Ser exemplo é fundamental. Então assim, eu como uma cabeleireira mor assim, é fundamental você ser aquela líder que dá exemplo. Então assim, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que varrer, eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar de toda a área para que eles vejam que realmente eu estou ali. E depois você conta com uma equipe muito grande de apoio. Hoje em dia, para se tornar uma empresa, você precisa de psicólogo, de gestores administrativos, né, de gerência, tudo. Parte Então, assim, financeira, a contábil, né, nós nada temos é fácil. várias pessoas que são nossa rede de apoio, que trabalham no administrativo, na parte psicológica também das meninas, mas o fundamental é o olhar que a empresa, a P-Conceito tem de diferencial sobre cada profissional. Eles são tratados como seres únicos. E a gente escuta muito a demanda de cada um, a Uhum. gente investe também, tem plano de carreira lá no AP Conceito também, Olha para que que a gente bacana. invista, né, nos Uhum. profissionais, para que eles façam o curso e colocar pessoas certas nos É. lugares E certos, eles crescendo, a também. empresa cresce, só Isso. ganha, né, a empresa não perde, só ganha, Não, né. quando você tem essa visão de cuidar dos primeiros clientes nossos, que são os clientes internos. Sim. Se você cuida, eles estão bem, nutridos ali na parte emocional, na parte material, né, na parte Uhum. física, com certeza eles vão dar o que eles têm de melhor. E o que que você diria para uma mulher que quer começar nesse ramo, que ela tem aptidão, ela tem vontade, ela é criativa, mas ela ainda não encontrou ainda o momento certo, ou talvez ainda não se sinta, pronta, né, se apropriada de algum conhecimento. O que que você diria para essa mulher que quer, autonomia, que quer seguir aí numa carreira e numa profissão como a sua? Eu diria para você primeiro se perguntar: você realmente ama? Você realmente é apaixonada por esse cuidado do outro, porque cuidar da beleza é amar pessoas, é cuidar de pessoas. Se realmente você tem esse perfil e não é um perfil tipo assim, dinheiro, porque muita gente entra no ramo, né, visando o financeiro. Então, assim, se você realmente tem essa aptidão, vá buscar conhecimento, que é fundamental, né? Procure o Senac, que é a escola que eu indico, e depois disso não para aí, né? A primeira é a alfabetização. E depois vá, mergulhe no conhecimento, procure um salão. Se quiser fazer estágio no Preconceito, vai lá. A Olha gente aí que tem essa bacana, ó, pegada, né? no ar aqui ela falando: "Gente, Para não perca essa receber você. oportunidade". Vai lá conhecer como a gente trabalha, vai lá conhecer, né, passar um dia lá, ver como a gente lida com isso, que é um salão diferenciado, que realmente ama, né, e faz um trabalho muito bem feito. E depois disso, você, né, que você investir, né, seus recursos nisso, você vai aprimorando cada vez mais e focando sempre no aprendizado, porque toda área, toda profissão
somos eterno aprendizes, Verdade, né, nunca verdade. para de aprender, nunca para. Eu estou com 57, vou para 58 anos e ainda continuo fazendo curso. Nunca pare de aprender. E quem é essa mulher que está falando agora? Conte Ai, aqui para que a gente possa se apropriar ainda mais, né, do que você tem aí para passar de dados, né, porque quando você traz a sua história, eu vejo uma mulher de sucesso. não, com Uma certeza. mulher que faz sucesso, uma mulher que inspira, uma mulher, resiliente, mas que sabe, né, caminhar diante dos desafios para que você pudesse chegar onde você está hoje. Conte aí quem é essa mulher de sucesso para nós. Bom, essa mulher de sucesso é uma mulher que não desiste, super mega teimosa, persistente, ousada, Destemida. vaidosa demais, tem muita resiliência, porque nesse momento tudo nunca foi não foi só festa, né, teve Sim, momentos, assim, realmente difíceis que eu quis desistir de tudo, porque não é fácil, chega uma hora que você não vê o resultado, principalmente porque eu não era muito administradora da história, né, o artista ele não sabe muito lidar com dinheiro, e eu me perdi várias vezes na ânsia de compras, de compulsividade financeira, quase quebrei minha empresa várias vezes, não foi só uma. Hoje, graças a Deus, a minha filha é extremamente bem-sucedida, engenheira de produção, então ela trabalha lá na administração e conseguiu. Mas a Ana Paula é essa mulher que não tem medo, sabe? Eu não tenho medo de enfrentar nenhum desafio, porque quando tudo vai mal, eu falo para mim mesma: vamos pegar algo nesse mal que vai me dar um ponto positivo para que eu vença isso. Então, assim, eu não olho as circunstâncias negativas. Eu sempre procuro olhar para o positivo. E tem a psicologia positiva, a Helenise sabe bem sim, que é disso, né. A maravilhosa, gente né. foca naquele positivo, embora as tempestades vêm, mas assim, se ainda tiver um guarda-chuva, você enfrenta a tempestade, É né. Se verdade. tiver algo que você consiga se segurar, você enfrenta. Então, assim, não desista, eu sou uma pessoa que eu não desisto. Quando E eu a quero uma positividade, ela coisa é uma crença, assim como a negatividade é uma crença. isso, Então, assim, se você tem a positividade como uma crença que faz parte do seu dia a dia, mesmo as coisas não tendo sol hoje, não brilhando tanto, estando chovendo, mas mesmo assim vai ser bom. vai. Então, não viver antecipando o futuro negativo, né, catastrófico. E é interessante porque essa forma como você acaba lidando com o seu dia a dia, acaba contagiando, né, e essa física quântica vai funcionando lá dentro do É. ambiente, mesmo Nós você não somos um estando lá, né. espelho, né, um Exatamente. espelho para todo mundo. E Isso. e esse é o papel que é mais difícil, o exemplo, Essa energia que você esse passa, essa legado. confiança, esse legado, uma história construída com muito suor, né, abriu mão de ficar com os Foi. filhos, abriu mão muitas vezes de descansar no final De de ir semana. visitar a De família, né, visitar a longe. família que estava distante, porque acreditava e acredita e continua aí dizendo para o mundo: "Vale a pena", né. Os desafios eles existem para que você possa persistir, né. E eu Exatamente. digo que a gente só supera um desafio se a gente se permitir superá-lo, né, porque se for desistir na primeira dificuldade, você não chega a Não, lugar nenhum, você está sempre em busca de é um construir algo. processo, né, é um Exato, é. processo. Uma carreira, quantos anos você leva para construir uma carreira, né. Então você tem aí 37 anos de profissão, 39 anos pensando em ser uma grande profissional na área da beleza, e hoje mas quantas noites, quantos finais de semana, É. quanto dinheiro investido, Quanto choro. quanto choro, né, quanta ausência também, quanta falta, né, quantas frustrações e decepções com as pessoas, porque não é fácil. Parabéns, Ana Paula, Obrigada. você realmente é uma mulher incrível, te admiro muito, e você inspira, não só pela beleza, porque você é linda, não só pela profissão, mas porque o seu coração é um coração de Deus. Amém. E é isso que faz com que as pessoas olhem para você e acreditem, né, porque o dinheiro, ele é secundário. Com Quando nós certeza. amamos a nossa profissão, principalmente profissão de atender o outro, né, de se colocar como instrumento para o outro, para ajudá-lo, seja qual for a dor, né, porque é a dor de um cabelo,
que está Hum. quebrado, que não está legal, que quer mudar a cor, mas pode ser uma dor física também. E você se propõe a ajudar, uma dor emocional, você está transformando o mundo. E é isso. Hum. A preconceito transforma. Amém. Isso E aí. a Ana Paula vai lá e valida, né? Se Tá. torna isso uma essência, uma excelência na sua qualidade, no seu atendimento e no que as pessoas entregam por seu meio, Isso. né? Você que faz a diferença. Então, fiquem aí que nós vamos voltar já já para as perguntas dos nossos telespectadores. Olá, retornando às perguntas dos nossos telespectadores. Maria Clara, 30 anos. Ana Paula, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Ai, meu Deus, foram muitos, mas o momento mais difícil que eu lembro agora foi quando, eu deixei o salão muito endividado e eu não tinha como sair dessa dívida, e eu pensei em vender o salão. Daí eu conversei com uma cabeleireira, que ela tinha uma condição financeira bem legal para ela comprar meu salão. E e eu estava, assim, decidida, né, em vender, parar tudo, mas ela me deu uma coragem muito grande. Ela falou: "Você não vai desistir, porque você foi criada por Deus para ser essa coluna do seu salão". E na época nem era preconceito ainda não. Mas eu realmente parei e tive que procurar uma consultoria financeira para me ajudar nesse processo. E eu vi que realmente eu não poderia mais agir sozinha, eu teria que me consolidar, né, com pessoas que entendiam do Da negócio, porque eu só área, né? entendia de cortar cabelo, Pois é, e é isso que e nós é muito falamos muito, né, difícil. nesse mês internacional da mulher. Não ter vergonha de pedir Não, ajuda, né? Força é você ir buscar ajuda, né? Então você quando você procurou não as tenham medo, empresas, não pois tenham é, medo. você procurou as empresas e disse, poxa vida, eu preciso de ajuda, ter humildade também para pedir ajuda, isso é bacana. Michele Lima, 29 anos. Você acredita que trabalhar com beleza também envolve cuidar da emoção das pessoas? É lógico, né, porque todo mundo vem buscar um estereótipo, né, de uma beleza externa, mas ao chegar lá, a gente descobre que internamente existe uma dor, né, um trauma, alguma coisa. Então, assim, é fundamental acolher esse interno para que a beleza flua, porque todo mundo é lindo por dentro. Verdade. E a Fernanda Barros, 51 anos. Que conselho você daria para mulheres que querem começar na área da beleza? Ah. Você, né, que quer começar, procure primeiro uma boa escola, uma parte técnica, e aqui em Fortaleza você encontra, né, como eu já falei, tem o Senac, tem vários professores, também muito bons na área. Então, primeiro, assim, busque a parte técnica e um bom aprendizado. Porque sem ele não dá para ter amadorismo. Hoje ninguém mais quer ninguém amador. Depois você vai atrás de um estágio em algum salão que você possa trabalhar, adquire experiência e nunca pare de acreditar, de amar e de fazer acontecer o seu sonho. Não desista. Os desafios vêm, pode todo mundo falar que você não é capaz, mas você é capaz, porque você é um ser único, criado à imagem e semelhança de um grande criador da beleza. E eu digo que o sonho é seu. Isso, Ninguém sabe, por mais que ninguém você conte o sonho, ninguém sabe como você vive ele, como você espera que ele se realize. Então, mulher, vá buscar, seja forte, encontre rede de apoio, encontre mulheres modelos, né, nessa área que isso, você quer seguir, se inspire, né, e acredite. acredite. Acredite, porque quando o ser humano acredita, ele faz milagres. Ele Exatamente. constrói
terrenos muito firmes, muito sólidos, né, que não se desconstrói facilmente. E é na relação com o outro que isso vai se fortalecendo, né, Paula, porque não dá sozinha. Paula começou Não. sozinha, mas aí ela foi atrás de outras pessoas, dessas relações, dessa troca, que você vai se fortalecendo. Pode Se até se segue, né. decepcionar, mas você daqui a pouco encontra pessoas que pensam igual a você, que têm o mesmo objetivo de vida, né, que têm a mesma perspectiva de crescer de uma forma saudável, né, sem passar ninguém para trás, né. Se cerque de uma rede de relacionamento, Exato, né, de é. pessoas que vão te capacitar a subir os seus degraus, né. Sim, sim, Não, nunca nunca esquecendo de quem você é, esquecendo, né, de beber na fonte, né, de conversar com Deus, de seguir aí na sua fé. Então você, mulher, neste mês internacional da mulher, está aqui, ó, uma mulher vencedora, chegou aqui sozinha, sem parentes, sem amigos, sem rede de apoio, e que hoje é super conhecida nesse período todo que você construiu essa história, você construiu história para várias gerações. hum, Com certeza você já corta cabelo de gerações, já. pós-gerações, já cortou das crianças, agora já são pais, já são avós, É, né, então, você da vai terceira construindo história. geração. Terceira geração. Paula, muito Obrigada obrigada, a fico você. muito honrada que você tenha aceitado o convite. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres a começar do zero, sem Isso. ter um nível superior, sem ter um diploma significativo e ir lá e construir essa história da forma como você construiu, Ai, não só aqui no Ceará, mas no Brasil e no mundo, porque a sua sim, história, ela corre aí no mundo, né. Parabéns, viu. exatamente. E vocês, eu estou aqui, viu. Pode pedir ajuda, pode ir lá conhecer a nossa empresa, vai ser um grande prazer ajudar vocês nesse processo que não acaba nunca. E você, mulher que quer empreender, que quer construir novas histórias, se inspirem na Ana Paula, que esteve conosco mostrando uma realidade bem diferente. Saiu de São Paulo, veio para o Ceará sozinha com o marido, construiu história, criou pessoas, desenvolveu pessoas, treinou pessoas. Então você também pode. Precisa acreditar, seguir firme no seu propósito e entender que nada acontece sem estudos, sem, buscar por novas possibilidades, sem você crer no seu propósito. E se o seu propósito é empreender no ramo de beleza, a Ana Paula abriu aqui as portas para você. Então, vem conosco e siga aí a Ana Paula P Conceitos. E para darmos início ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Carmeli Pierce, que vai contar a sua história neste mês de março, mês internacional da mulher. Com certeza, a Carmeli tem muito a acrescentar, falando como é a sua profissão, como é cuidar da mãe, cuidar da tia, vários papéis que ela acaba executando aí na sua rotina, né, Carmeli? Vem aqui. Seja bem-vinda! Que bom tê-la aqui. Por favor, pode sentar. Então, Carmeli, psicóloga, Carmeli, Psicóloga, filha, Carmeli, irmã, Carmeli, tia, sobrinha, sobrinha. atendendo e cuidando de tantas pessoas. Fala um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional, e também, assim, quem é a Carmeli, né? Precisamos apresentá-la. Oi, Lenice, é um pouco difícil da gente falar da gente mesmo, né, mas eu comecei a estudar muito cedo e entrei na faculdade também ainda muito cedo, e a psicologia foi meu porto seguro, foi aonde eu me encontrei, aonde eu consegui fazer minha base, não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa no mundo, como papel de pessoa, de mulher, de filha, de amiga, enfim. Eu chamo o meu norte, a psicologia, e Sim. me ajudou bastante em tudo que eu consegui desenvolver, em todos os papéis que eu já desempenhei, em todos os trabalhos, em todas as minhas vidas emocionais, afetivas. Sempre tem esse lado do conhecimento, que ajuda bastante a gente. É. Cameli, o convite foi feito a você porque você é uma mulher diferente, mas também uma mulher
muito igual a tantas outras. Uma mulher que não constituiu família, né, uma mulher que ficou solteira Uhum. e continua solteira, não tem filhos, e que dedica a vida a cuidar, tanto na psicologia como na questão do sistema familiar. Eh, a sua história, essa construção, foi algo que em algum momento você pensou que seria assim? Foi uma escolha ou as coisas foram acontecendo? Essa tua pergunta é muito interessante, porque a sensação que eu tenho, às vezes, é como se eu fosse um pouco extraterrestre, sabe, aquela pessoa de trás para frente. As pessoas não conseguem lidar muito bem com quem é só no sentido de não ter um par, Não é não. solidão, é Não, solitude. só no sentido como seria no inglês, de single, né, de de Uhum, de não ter o par, não sim. ter o seu parceiro, não ter sua parceira. E é uma coisa que é muito cobrada, mas não foi uma coisa que eu inventei ou que eu quis buscar. A minha vida é interessante que eu, quando criança, eu sempre fui uma menina muito social, muito, eh, uma das coisas que eu mais gostava era de estar com meus primos brincando, sempre fui muito social, até hoje ainda sou bastante social. Mas agora adulta, já de um tempo para cá, eu comecei a me lembrar que eu nunca tinha me visto casada. Hum, Eu nunca tinha me imaginado entrando como toda criança da minha geração, né, eu que sou da geração do início dos anos 70 e bem clássico aquela questão do casamento, né, clássico, tudo muito clássico. E eu nunca me vi vestida de noiva, nunca me vi casada, mas eu nunca percebi isso naquela época. Né, eu aliás, quando criança, eu adorava histórias de princesas, de casamentos dos príncipes, todas as histórias do Walt Disney, todas as novelas com seus casais maravilhosos e românticos, e eu sou uma pessoa romântica. Eu nunca imaginei nisso, eu nunca nem me preocupei com isso. A coisa foi se desenvolvendo naturalmente ao longo da minha vida. Tive vários relacionamentos, namoros longos, namoros curtos, mas uma coisa era sempre pertinente nas minhas relações. Sempre eu ouvia dessas pessoas que eu não me doava na relação, que eu hum. não me entregava naquela relação, que eu não, me fechava naquela relação. E eu não me percebia dessa E para você forma, era tudo muito não, natural. porque eu acho que é esse meu lado, assim, muito, sei lá, livre, social. Tudo me chamava atenção, as pessoas me chamam atenção, os amigos me chamam atenção, a família me chamava atenção, então eu estava Sim, sempre circulando e sempre e dando aten rodeada de pessoas, recebendo afeto, sempre, carinho, acolhendo, né. o fato de eu não ser casada, não ter constituído uma família tradicional ou nem mesmo uma família não tradicional, que hoje em dia já existe, graças a Deus, e é bem Uhum, reconhecida, eu nunca fui só. sim. Nunca, eu sempre estive perto e cercada de pessoas. E pessoas, lógico, pessoas do bem, pessoas que eu amo, pessoas que me completam para algumas coisas. É como se fosse mais ou menos um leque. Eu tenho amigos para vários tipos de coisas. Eu tenho amigos para vários problemas. Eu sei, buscar e retribuir nessa forma. E eu acho, né, agora olhando de fora, porque já estou há muito tempo realmente sozinha e não me vejo agora, aí já não me vejo mesmo casada. Antigamente eu ainda me via casada, não assim no sentido de casamento, de noiva, etc. Mas Mas ela você se via casada com filhos? filho é uma coisa impressionante. Uma vez, que toda menina quando chega nos seus 15, 16 anos, a família toda: "Cadê o namorado? Cadê o namorado?", né, É, naturalmente. é. Eu tinha um namorado, acabava logo, não durava muito tempo, ou depois vinha outra relação, mas sempre as coisas muito furtivas, assim, Sim. entendeu? Sempre coisas muito sérias, regulares, mas parece que a coisa não tinha raiz, não pegava raiz, Entendi. entendeu?
Mas eu me imagino, naquele momento em que eu estava ali, naquela relação, eu pensava que aquilo ali ia se constituir uma família, alguma coisa mais adiante, que não dava certo, ok, vamos para frente. E uma vez a minha mãe, irritada, falando um negócio de, ai, que você não arranja um namorado, porque não sei o quê, não sei o quê, você gosta de estar só com seus amigos, não arranja namorado, aí eu, irritada, já psicóloga, ruim você ser psicólogo, porque acaba de você falando que não é para falar. Aí eu virei para minha mãe e disse: olha, mãe, um genro eu não lhe prometo, mas um filho eu vou lhe prometer. Menino, Nossa Senhora, foi um Deus no da cu da família toda, ela saiu ligando para as irmãs, para todo mundo. Eu quis muito ter um filho, até tentei das vias normais e das vias científicas, mas não consegui. E consegui, de uma maneira peculiar, viver um pouco da minha maternidade com o meu afilhado, que é uma pessoa maravilhosa, um rapaz maravilhoso. Então, assim, eu não casei, eu não tive filho, e outro dia eu estava pensando, nossa, as pessoas devem achar que eu tenho uma vida muito vazia, né? Porque é um certo, eu acredito, um certo preconceito em cima do que não é o clássico, É o que não é o comum, né? tradicional. Porque se a mulher solteira, sozinha, é comum, existe. Mas a mulher solteira, que tem uma profissão, que tem uma condição bacana, não ter um filho, para a É, sociedade, como assim? não Né? ter um E não foi filho. uma opção sua, então foi uma condição, né? Você até Na verdade, gostaria. eu acho que foi uma consequência. Eu Aham. entendo hoje, olhando para trás, que realmente eu não fiz nenhum esforço em me concentrar naquela pessoa Sim. especificamente, em viver a relação mútua. Mas será que você não estava tão distraída com A os distrair familiares, é, né? eu dizia assim: Criando "Ah, o porque" sobrinho, cuidando da é, mãe, da tia, rodeada de amigos, e aquilo ali te isso. supria, né. E Mas hoje você continua cuidando. Hoje o sobrinho cresceu, a mãe envelheceu, a tia também, e você está aí, né, a sua história muito viva, muito ativa, trabalhando e cuidando. E hoje, a hora que você, está sozinha, você está bem? Você está feliz com a tua história? Como é que você se vê? olha, o que eu vou falar, eu espero que seja um estímulo para as pessoas que ficam só e que acham que só vão ser felizes se tiver alguém. Uhum. A gente é feliz com a gente mesmo. O nosso parceiro, ele a completude dessa felicidade, né, é uma conjunção, mas se você não estiver feliz com você, essa felicidade E esse é que é bacana, né, não vai passar ser preenchida. isso, passar para essas mulheres que estão nos assistindo, que você não precisa Não ter alguém do teu precisa. lado, você precisa ter você, Você se não pertencer. Se você precisa. se pertence, outras pessoas vão estar por ali, um dia aqui, outro dia ali, você vai se beneficiando com esses amores, né, familiares, da amizade, né, e muitas vezes você acaba construindo histórias lindas também, Com né. certeza. E eu falo mais, assim, a primeira vez que eu me percebi feliz sozinha, foi uma vez que eu fiz um trabalho que eu passei um mês inteiro viajando pelo Brasil, fazendo umas pesquisas nos aeroportos. Uma pesquisa que era feita para a Copa de 2010. E eu passei um mês, que eu passava um dia num canto, um dia no outro canto, 2 dias no outro canto, sozinha, e eu me senti plenamente feliz com aquilo. Porque eu não tinha que dar satisfação para ninguém, porque eu fazia o que eu queria, lógico, né, contanto que eu estivesse cumprindo com o Sim. meu trabalho. Eu podia andar para um lado, eu não tinha ninguém para me conduzir, para me criticar, e eu sou uma pessoa muito E autocrítica. não tinha rotina também, né, Não, porque viajando não tinha constantemente rotina, não tinha você e assim, e conhecendo pessoas, porque a pesquisa te leva a conhecer e pessoas, foi né. muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito indisciplinada, assim, eu sou uma pessoa muito desarrumada, meio bagunçada.
Mas aquilo ali era tão necessário que eu tivesse uma disciplina, uma lógica, um raciocínio, que eu consegui fazer todo esse trajeto. Agora isso sim, não, eu estava sozinha, fisicamente sozinha, mas graças a Deus tinha uma grande pessoa me recebendo as informações, e a gente tinha tipo um canal de comunicação satélite, não tinha GPS na época, mas era como fosse isso. Então, eu sempre tenho alguém e um norte para alguma coisa, mas não necessariamente sempre a mesma pessoa, Entendi. entendeu? E você, hoje, você mora com quem? Hoje eu posso dizer, eu Ou passei quem mora com você, né? hoje eu posso dizer que a minha mãe e minha tia moram comigo. Ah, no início da pandemia, elas duas começaram a desenvolver o Alzheimer e só tinha eu naquele momento. Primeiro momento do isolamento, e eu vivi um período muito confuso para mim, por quê? Morava com a minha mãe uma vida inteira, morei fora, voltei para morar com a minha mãe. Minha mãe era tudo. Minha mãe era quem fazia tudo, minha mãe trabalhava demais, mexia com comida, não parava um minuto, eu não precisava me preocupar com nada, nada. Eu não precisava nem me preocupar em arrumar meu quarto. Hum. Nunca tive que lidar com diarista, com empregada, com nada. E com o diagnóstico mudou Com a sua vida? virada do diagnóstico, o que aconteceu? Eu tive que trocar de lugar com ela. E o pior, porque não era a minha casa, não eram os meus valores, não era o meu eu tinha que trocar de lugar com elas, no caso as duas, mas para dar segurança, um bom atendimento, uma condição de assistência para elas. E hoje você continua nesse lugar? Porque já se Já passaram temos quase 6 anos da 6 anos pandemia, e né? logicamente, né, Hoje o diagnóstico já fechou, né? já tem minha mãe já é uma graus. pessoa bem comprometida, eu falo que a minha mãe parece uma plantinha, né, você bota ela aqui, mas graças a Deus eu aprendi a lidar com essa questão, inclusive começar a estudar, começar a me preocupar sobre isso, porque é uma questão de quem envelhecer tem que ter essa É, preocupação de como você vai envelhecer. sim. Não importa se você tem 40 pessoas ao seu redor, 2 pessoas ou só você, porque o envelhecimento é individual. E você trazendo essa história, você acaba revelando que você nunca esteve sozinha, né? Não Não, constituiu uma família, mas permaneceu na família de origem. Agora os papéis invertidos, você era muito bem cuidada e sim, agora você passou a ser cuidadora da sua isso, tia e da sua mãe, que já isso. não tem mais ali o vigor, a saúde, a memória, né? Tudo está comprometido no sentido mesmo de criticidade, né, tem um limite e precisa serem cuidadas. É, E para você como é esse papel? Quando inverteu, que você falou: "Poxa vida, e agora?". Aquela mãe tão dinâmica, aquela tia tão, responsiva e agora sou eu que tenho que dar, muitas vezes, o que eu não tenho, né, é. porque se você não desenvolveu nenhuma habilidade, a tua mãe fazia tudo por você, e Ah, você não teve filhos, não teve casa, não, né, não teve situações que te obrigassem a aprender fazendo. é. E aí você ter que lidar com 2 senhorinhas, né, com demência, com várias complicações, muitas comorbidades que a demência Uhum, traz. Como uhum. foi para você? A primeira coisa, assim, no primeiro momento, lógico, é um susto, dá uma sensação, dá uma depressão, e para piorar a situação, foi no momento em que eu comecei a ter os sintomas da menopausa. Então, eu comecei a ter umas Hum. crises de ansiedade muito forte. Nossa, foi assim um turbilhão de emoções, mas emoções mais destrutivas do que ao contrário. Então, eu tive Sim. que lidar com os meus problemas de saúde e com os problemas de saúde das 2. Elas 2 em prioridade, porque elas não sabiam como, elas não tinham como se defender, nem de jeito nenhum E falar o o que ambiente te sentia. levava a isso, né, não Exato. tinha opção para você. Mas uma coisa que sempre esteve na minha mente, porque eu já vejo, assim, você vê em redes sociais e tudo, pessoas
que largam tudo para cuidar dos seus pais, né, ou que largam tudo para cuidar da sua esposa, ou do seu marido, ou enfim, e param de viver para aquilo. Hum. E não dá para ser assim, não E dá. quando foi que você descobriu que não dá para ser assim? Não, Foi logo de imediato ou você viveu não, esse no momento? começo eu fiquei muito presa àquilo, muito insegura, Insegura. muito com assim, eu não podia viajar, eu não podia sair, porque eu tinha medo, eu tinha que estar ali, né, meu pensamento era que eu, mesmo que não fosse eu que fizesse, porque tinha as cuidadoras, Uhum. mas eu tinha que estar ali na vigilância daquilo. E a sua Então, profissão nessa época, houve danos, assim, você se sentiu prejudicada? Como é que você lidou eu com a sua carreira? primeira coisa que eu fiz foi fechar o consultório. Eu dizia assim: "Eu não posso atender quando eu não estou bem para atender ninguém. Eu preciso cuidar de mim, me equilibrar, para que eu possa voltar a atender". Então eu parti para um outro tipo de negócio. E durante muito tempo eu tive que sair da psicologia e entrei na política, trabalhando num partido político com um salário, e nessa questão eu comecei a psicologia sempre me acompanha, porque aí o que é que eu fazia? Eu passava a trabalhar na área social da política, né, com as pessoas nas comunidades, promovendo cursos, etc, etc. Nesse período da pandemia, até isso eu não estava fechada, então eu comecei, a querer ser empreendedora. Já descobri que, olha, nossa amiga que estava aqui há pouco, né, eu tiro todos os chapéus para quem sabe empreender, porque não é fácil. Olha, você mata um leão todo dia. O leão, a lagartixa, tudo que está ao redor. Então eu tentei trabalhar nessa parte, porque era uma coisa que não precisava de muito tempo, eu tinha flexibilidade, porque era um negócio comercial, E então precisava de tempo para cuidar da não, filha eu e podia da mãe. eu podia estar, tinha uma sócia, então a gente, mas infelizmente não deu muito certo. Era uma área também que eu não tinha muito conhecimento, era uma pizzaria. E aí eu retomei a trabalhar com política. E sempre com a psicologia. Tinha parado uma especialização, que era de neuropsicologia, consegui concluir a especialização. Agora já estou retomando meus atendimentos, já estou voltando a atender, já estou entrando em outras especializações, então assim, eu estou sempre vendo a psicologia, Uhum. mesmo que ela não seja o meu ponto principal de trabalho, mas ela está sempre comigo em qualquer situação que eu possa estar. Bacana. E o que é que você diria para uma mulher, com a sua maturidade, com a sua idade, o que que você diria sobre a sua história, né? Mulheres que se identificam com a sua história, mulheres que não constituíram família, que não tiveram filhos e continuam ali na família de origem e agora os papéis invertidos, né? E muitas vezes deixando de lado a sua carreira para poder ser filha, ser sobrinha. O que que você diria para essa mulher? O que que você traz da tua história que você poderia contribuir para essa mulher? Primeiro, que nós nunca podemos nos abandonar. A gente precisa, cada dia que acorda e cada dia que vai dormir, agradecer a Deus, né, no caso eu, pelo dia que você viveu, pela sorte de estar viva, pela saúde que você tem, sempre com a fé de que você consegue retomar no dia seguinte. E que por mais que aconteçam esses aparatos, esses problemas referentes à vida que a gente leva sozinha, nunca se entregue por inteiro no problema, porque o problema passa. Um momento o problema vai acabar. Bem ou mal, ele vai acabar. E você vai ficar presa a ele. Acredite em você. Acredite que você vale a pena. Ame a você. Esse é o princípio de tudo.
Ah, eu só vou ser feliz se eu estiver com alguém. É muito bom você ter alguém. Eu não estou dizendo, ao contrário, eu não vou dizer que eu não estou que eu não queira estar com alguém. Mas hoje eu me sinto tão feliz, mesmo não estando com alguém, quando eu chego na minha casa, que eu vou ler o meu livro, que eu vou ver o meu filme, que eu vou estudar alguma coisa, a minha companhia é agradável. A gente precisa aprender a gostar da nossa companhia, porque assim a gente vai ser mais agradável aos outros também. Carmelinha, em algum momento, quando você está no social, isso é uma curiosidade, e as perguntas vêm. E aí, você tem filhos? Ah, Você é casada? é clássico, é Né? E clássico. qual é o teu sentimento? Qual é o teu pensamento? O que que vem? É algo leve para você, tranquilo ou não? Porque como você, eu acredito que tem outras mulheres, mas não é uma quantidade, não é a maioria. Como você é a minoria. Eu Você conhece muitas mulheres nossa, muitas, e que não assim, casaram, não tiveram filhos e chegaram aos 50 anos cuidando dos pais, cuidando da família? a princípio, Helenise, eu tiro a minha mãe como exemplo. Hum. Mesmo casada, ela era o pai e a mãe dentro de casa. Então você já Eu segue já aí o tenho um ciclo, modelo, já você tenho já um segue o modelo. modelo. Então, assim, não me incomoda mais, de jeito nenhum, essas perguntas Então esse papel de cuidadora é um papel que você já viveu nos seus ambientes seguros. Isso. Teve um evento agora, porque assim, como a gente mora numa casa só de mulheres, né, não tem homem morando, meu irmão vem eventualmente, mas no dia a dia só somos mulheres. E acontece alguma coisa que quebra, ou sei lá, uma torneira, e eu, na pandemia, comecei a me interessar por essas coisas, a pregar quadro, a colocar cortina, e todo mundo começa a rir comigo. E a furar parede, e a não sei o quê. E eu estava essa semana no escritório, e chegou uma televisão, e o deputado disse assim: "Eu quero que pregue essa televisão na parede". Aí a menina disse: "Não, essa hora não dá, mas amanhã a gente vai trazer uma pessoa". Aí eu disse: pode deixar que eu faço". Quando o funcionário dele chegou, que eu estava fazendo isso, furando a parede, colocando parafuso, etc, etc, aí ele disse assim: "Tu aprendeu isso com quem? Com o teu marido?" Eu disse: "Com quem?" Não, na minha Com a casa não tem vida. homem, não tem homem. Eu aprendi na curiosidade e na necessidade de fazer, porque às vezes você vai atrás de um operário, você vai atrás de uma pessoa, a pessoa não vem, a pessoa faz errado, a pessoa quebra. É lógico que eu não sou um expert, mas quebra um galho legal. Sim, Quebra um bacana. galho legal. Muito bom, adorei esse final, que esse fechamento do Pois é, programa, o né, você seu marido mostrando várias não. facetas aí, e como que você se sai super bem, né, dessas situações. Parabéns, Carmeli. Eu tenho Obrigada. certeza que aqui o seu depoimento, né, um pouco que você contou da tua história, muitas outras mulheres, né, vão beber na fonte, não da solidão, mas da solitude, né, desse momento que muitas vezes você nem percebeu que abriu mão, e quando você vê a história já passou e não dá mais para escrever Fui indo, novamente a fui história, e a indo. aceitação disso também, né, isso também te faz uma mulher de sucesso, você aceitar e você se ver nesse papel. Se precisar fazer isso, eu faço, e vamos seguindo, né. Parabéns, viu. Muito Obrigada, obrigada, Eunice, você como obrigada. psicóloga, excelente psicóloga, né, como uma pessoa que cuida da família também, com certeza o valor é imensurável. Muito É um prazer obrigada. enorme para mim cuidar delas. Ah, eu creio. Pois não saem daí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando com as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta, Sâmia, 29 anos. Carmeli, muitas pessoas acreditam que toda mulher deseja casar e construir uma família tradicional. Mas no seu caso, você sempre foi solteira por escolha. Quando é que você percebeu que esse era o caminho que você iria seguir? Eu não percebi. Eu fui vivendo, me relacionando, me envolvendo, me apaixonando, não dando certo, seguindo adiante. Sempre assim. E o seguir adiante é: não deu certo, vamos adiante. Não assim: "Ah,
alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que fazer por mim, senão não vou ser feliz. Sempre seguindo adiante. E por isso Entendi, muito cheguei bom. até onde eu cheguei. Ok. Segunda pergunta, Selma, 25 anos. Você já sentiu pressão social por essa escolha? Porque culturalmente ainda existe muito julgamento quando uma mulher decide não casar. Na verdade, não foi uma decisão e nem uma escolha, foi Foi acontecendo. a vida que foi me levando e E você provavelmente sentiu pressão social? quando adolescente, jovens, até os meus 20 e poucos anos, perguntavam muito isso, mas naturalmente as pessoas pararam de perguntar. E até hoje não me sinto pressionada de forma nenhuma. Tá. Agora a última pergunta, Célia, 39 anos. Viver sozinha também traz desafios. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo dessa trajetória ou enfrenta? Bom, não vou dizer que é um mar de rosas, né, tem momentos de tristeza, tem momentos de dificuldades, tem aquele momento que você quer ter um colo para deitar, para chorar, e nem sempre você vai estar com um colo para isso. É Então, verdade. esses são os momentos mais difíceis, realmente quando você sente falta de um acolhimento. Eu vou atrás dele, mas nem sempre eu tenho tão perto como quando a gente tem um casal, quando tá em um casal que tá todo mundo que, né, tá aqui ao seu lado. Uhum. Esse é a parte mais difícil, mas é também aquilo que te fortalece, Sim. porque no final quem tem que resolver o problema é você. É. E a sua história é linda, você conta aqui uma trajetória onde você foi se resolvendo, as coisas foram acontecendo sem pressão, mesmo que as pessoas estivessem pressionando a sociedade, mas você seguiu o fluxo, né, e é isso. A psicologia também ajudou, né, Não, doutora a Carmeli, psicologia é né? fundamental. Psicologia Muito é bom. fundamental, é minha bússola, a psicologia é minha É. bússola. Então, a psicologia você, enquanto cliente, você enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, ajuda de toda forma, né. Com Mas certeza. é isso, gente, olha, estamos aqui diante de uma mulher que inspira, uma mulher que está fora da curva, né, porque todo mundo tem um modelo que acaba seguindo, que vem lá da infância, ela também teve, só que não aconteceu e está tudo bem, Tá não tudo é, bem. Carmeli? Você segue aí cuidando de outras pessoas que são tão importantes na sua vida. Pois muito bom, e fiquem conosco, nós vamos voltar já já. Chegamos ao fim do nosso último programa no mês de março, onde neste mês várias mulheres passaram por aqui trazendo histórias, falando de mudança, de transformação, de inspiração, de força, de fé, de coragem. E eu fico muito grata a todas essas mulheres. Hoje nós recebemos a Ana Paula, que superou aí a vinda de São Paulo para Fortaleza. Falamos com a Carmeli, uma mulher solteira, sem filhos, que constrói também a história do jeito dela. Então, fiquem ligados, porque esse material vai estar lá no YouTube, na TV União e também na Rede Multi TV. E se você perder, toda terça-feira às 21 horas, você pode assistir com reprise às 8 da manhã no sábado. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e eu sou muito grata por ter voz para que possa estar passando para todas as mulheres esses conhecimentos e essas histórias. Até mais.